isso. Vou sentar aqui. Eu tinha pretendido gravar vídeo 2, 3 vezes por semana, mas acontece que eu comecei a trabalhar um monte, ajudar meus pais na loja, e as crianças começaram a escola e ficou tudo uma loucura, de uma vez assim. Então ficou tudo meio corrido, meio puxado, e acabou que eu esqueci de gravar. Mas aqui estou. Vim só fazer um update, comprei coisinhas novas. Na verdade, não são para minha casa. O meu liquidificador e a minha batedeira estão vindo na mudança. Esses aqui são para trabalhar. Surpreendendo um total de 0 pessoas, eu vou trabalhar com comida. E tô comprando algumas coisas para começar a trabalhar. Conforme eu for lançando, abrindo a empresa, eu vou mostrando para vocês. Por enquanto, a gente ainda está em fase de testes e aprimoramento e conhecendo o mercado. E é a primeira vez que eu abro uma empresa assim do zero, sozinha. As outras vezes eu sempre vendi coisas, sempre fiz coisas para vender, doce, artesanato, enfim, mas sempre foi como um extra. Eu sempre tive um outro trabalho, sempre teve o Flávio, o salário dele, ele era tipo a nossa âncora. Âncora não, âncora é feio de falar porque puxa para baixo, né? Enfim, o nosso porto seguro. E agora aqui a gente tá começando uma vida toda do zero. Eu tô tentando pôr em prática todo o conhecimento, todo o estudo, toda a profissionalização, todo conhecimento que eu adquiri nos últimos anos. Agora eu tô tentando pôr em prática aqui. E é assustador. É assustador, tipo, começar do zero e pensar que agora não tem jeito, é isso que eu vou fazer, que vai ter que sustentar a minha família. O Flávio, por enquanto, vai ficar trabalhando com os meus pais na loja, eu acredito. Ele tem outros planos ali, mas ainda estão amadurecendo, então ele vai no tempo dele. Mas eu comecei a já fazer essas coisas já faz um tempo, porque eu não consigo ficar parada. A cara de acabada é porque eu tô acabada mesmo. Eu tenho ido dormir mais ou menos 1, 2 horas da manhã. 6 e pouco eu já acordo, porque o Daniel vai pra escola cedo, então a gente acorda pra dar café da manhã pra ele. Ele tá se adaptando super bem na escola, apesar de ele ainda não estar estudando muito. Ele entrou bem na época de provas, então ele fica lá lendo uns textos, tá treinando o português dele, sem muito esforço, diga-se de passagem. Ele acho que ainda não pegou o ritmo, mas também já era esperado que ia demorar mais. A Mariana tá super adaptada, já tá começando a fazer tarefinha. A primeira semana foi um pouco de choque, porque no Japão ela só ia pra creche, não era escolinha. Então ela brincava o dia inteiro, ia pro parque, fazia várias atividades. E agora é escolinha, né? É meio período, mas é escolinha, tem aula, as crianças estão aprendendo já o alfabeto, aprendendo a escrever. Tem tarefa de casa. A primeira semana foi bem estressante, porque acho que ela não entendia e ela pegou no meio do caminho. As crianças provavelmente já tiveram um preparo, né? Porque ela tá no último ano antes do Fundamental 1. Então, a primeira semana foi um pouco um choque, assim, pra ela não queria fazer, acho que ela não entendia muito bem. Mas essa semana parece que já começou a entrar nos eixos, tá super adaptada, já tá brincando com os amiguinhos, troca lanche na escola. Enfim, a gente tá vendo coisas pra comprar pra casa nova. Quem vem embora, né, do Japão, é mais ou menos a mesma coisa, assim, de quem vai daqui pra lá. Porque você não vai pra lá, você não leva geladeira, fogão, máquina. Você chega lá e você tem que ir comprando tudo, né? E quando a gente vem de lá pra cá é a mesma coisa. Só que algumas pessoas mandam tudo de lá pra cá. Eu optei por não mandar. Eu vendi minhas coisas lá, doei outras. Eu trouxe muito poucas coisas. Algumas coisas que eu queria muito. Alguns dos meus eletrodomésticos que são um pouco caros. Mas a maior parte das coisas, por exemplo, coisa de casa assim, eu vou ter que comprar praticamente tudo. Então a gente tá na saga, a gente viu vários preços na internet, daí a gente rodou a cidade é pequena, então não tem tantas opções assim pra gente escolher, mas a gente consegue conversar com as pessoas e dar dá pra dar uma conversada, uma negociada. Inclusive uma dica para as pessoas que não sabem como funciona aqui, porque eu acho que eu já falei em um outro vídeo, quando você compra as coisas pela internet, meio que você tem que estar lá o dia que chegar, que se não tiver, não sei nem como que faz. É mais barato,
Mas tem toda essa preocupação de ter alguém em casa o tempo todo, porque senão não tem quem receba as compras e tal. Eu não tô conseguindo gravar porque a Mariana não para de chorar e porque ela quer ficar comigo. Enfim, eu continuo amanhã, tá? Bom dia, gente. E esses dias eu não tenho aparecido, eu tenho trabalhado muito nessa parte da cozinha e procurando coisas para casa nova, porque eu consegui encontrar uma casa para alugar e a gente precisa de tudo. Por exemplo, algumas pessoas voltam do Japão e elas trazem todas as coisas da casa dela. Eu não trouxe praticamente nada da minha casa. Eu trouxe algumas panelas que eu gosto muito, mas não trouxe, por exemplo, não trouxe geladeira, máquina, cama. Então, todas essas coisas eu vou precisar. Então, eu tô correndo atrás, fazendo cotações e tal pra casa nova, porque a gente precisa ter essas coisas pra poder mudar, né? Mas, assim, tá sendo um desafio. É a primeira vez que... É a primeira vez que eu monto uma casa do zero, porque eu morei com os meus pais até eu casar. Quando eu casei, o Flávio já morava sozinho. Então, quando eu casei, já tinha geladeira, já tinha mesa, já tinha sofá, já tinha televisão, já tinha máquina. Por mais que as coisas fossem velhas, porque tinham sido ganhadas dos pais dele quando foram embora do Japão, ainda assim eram coisas. E a gente foi trocando somente conforme a necessidade. Nossa, parou de funcionar, a gente vai e troca. Ah, eu quero uma geladeira mais econômica que gaste menos, daí vai lá e troca. Mas assim, nunca construímos nada do zero, nunca montamos uma casa juntos do zero, e é bem desafiador, assim, porque a gente quer coisas boas, obviamente, mas eu não vou gastar todo o dinheiro da minha vida, tipo, numa geladeira de 8 mil, por mais linda que ela seja, porque não tem necessidade. Mas eu também não quero só comprar. Quando a gente vai pro Japão, a gente chega e não tem nada. No caso, não aconteceu isso comigo, mas acontece com muita gente, né? E aí você fica com coisas alugadas da empreiteira e vai comprando as coisas aos poucos. E geralmente é usada, porque o preço é muito mais acessível. E aí você fica com aquele negócio lá, 4, 5, 6 anos, ou não sei, né? Até você vir embora, ou até você ter vontade de trocar, ou até estragar, o que vier primeiro. E quem morou no Japão, quem é Dekasegi, porque agora as pessoas estão indo pra morar, mas quem é Dekasegi, quem foi Dekasegi, eu acho que vai entender melhor o sentimento de estar sempre como se fosse sempre temporário. Porque era temporário, né? A gente foi pra lá pra juntar dinheiro e vir embora. Mas é sempre temporário, é tudo na gambiarra, é tudo no mais ou menos. É assim, não é um sofá que eu queria comprar que era confortável, era o sofá que tinha. Quando tinha, porque eu fui ter sofá depois que eu casei. Tipo, morando com meus pais, nunca tive, por exemplo. Aí. Então era tudo muito bagunçado. E pode parecer fútil, e talvez seja mesmo, mas é a primeira vez que a gente tá construindo a nossa casinha juntos, casados, o Flávio e eu. Porque eu saí da casa do meu pai, né? Então, pra casa dele já tinha tudo. E eu quero ter uma casa bonitinha, o mínimo assim, sabe? Então a gente tá tomando bastante cuidado pra comprar as coisas. O que eu tenho comprado até agora foi só pela necessidade mesmo e a maior parte pra trabalhar. Daí a gente vai vendo. Por exemplo, o que eu precisei comprar, que foram 2 armáriozinhos para servir de guarda-roupa, eu optei por comprar eles brancos, porque na pior das hipóteses, não era nem guarda-roupa, tá? Porque eu comprei baratinho, ele vira como se fosse um armário assim de estoque ou de guardar produto de limpeza, então tá tudo certo, né? E eu comprei branco porque é muito mais fácil de combinar com outras coisas. E daí essas coisas a gente vai vendo com calma, né? A gente não, porque a minha irmã é designer e ela que vai ver as coisas pra mim. Porque assim, eu não vou decidir nada sem falar com ela, porque vai que eu gosto de um negócio e não combina com o resto e fica feio. Enfim, vantagens de ter uma irmã designer. Mas então é um desafio, porque a gente quer coisas bonitas, mas ao mesmo tempo a gente não pode gastar muito. Porque eu comecei a trabalhar agora, mas quando a pessoa começa um negócio, o trabalho vem muito antes do dinheiro, porque o meu negócio nem abriu ainda e eu já tô, tipo, trabalhando um monte, né? Isso é normal, é esperado, inclusive. Então, eu não posso gastar todo o dinheiro e dinheiro que eu não tenho pra comprar coisas pra ter uma casa bonita e ficar zerada também, né? Então, é um equilíbrio e tá sendo um desafio.
Porque a gente quer comprar tudo e eu não posso comprar tudo. Então eu tenho que optar por comprar coisas que realmente eu preciso, coisas de trabalho. Porque, por exemplo, eu tenho uma batedeira e eu tenho um liquidificador meus, que eles estão vindo agora no container. Mas ainda vai demorar mais de um mês para chegar e eu preciso começar a trabalhar agora. E de qualquer forma, eu acho primordial separar o do trabalho e o que eu de uso pessoal. Até porque, para não ficar bagunçado, né? Tudo, tanto que vai tudo ficar separado. E fora isso, deixa eu ver. As crianças estão se adaptando bem. A Mariana está se adaptando super bem na escola. A primeira semana dela foi puxada, porque como ela não estava acostumada a ir para a escola, ela ia para a creche. Então, as crianças, é uma escola particular, então as crianças têm aulinha, estão aprendendo a escrever, e a Mariana não estava. Então, nessa primeira semana, ela não conseguia fazer nada e ter a obrigatoriedade da tarefa, foi assim um pequeno choque para ela, né? Então, a primeira semana foi bem puxado. Mas agora, aparentemente, a gente já se acertou. O Daniel, ele fala português, mas para ele ler vagarosamente e para escrever ainda é assim, mais vagarosamente ainda. Mas, aparentemente ele tá se adaptando, ele fez, assim, alguns amiguinhos, ele já vai e volta da escola sozinho, é tipo 3 quadras daqui, sabe, a escola. E tá fazendo aula de português. Uma professora maravilhosa, que também morou no Japão, veio com a idade dele pro Brasil, fala japonês. Então, ele se sente mais seguro de fazer aula com ela, aula particular de japonês. Aula particular de português. Então, para ele é mais fácil, acaba sendo mais fácil, só que a evolução é um pouco lenta. Mas, assim, sinceramente, esse primeiro ano, eu quero que ele foque bastante em aprender português, mas não tô muito preocupada com as notas dele. Eu acredito que ele é inteligente o suficiente para conseguir se recuperar em tudo, se precisar. Mas a parte que mais me preocupava, que era comida e adaptação com pessoas, tá sendo ok. A gente tem que conversar muito com ele. A norma social é diferente daqui e do Japão, mas assim, aos poucos ele vai se adaptando, vai se acostumando e as coisas melhoram, né? Ao arroz, o Daniel não tá comendo arroz de jeito nenhum. Ele odeia o arroz brasileiro. Ele odeia o arroz japonês daqui. Porque aqui tem arroz japonês também. Aqui na minha casa a gente tem o costume de comer arroz japonês. Só que aqui a gente come um arroz que é japonês, mas é grão longo. Porque eu acho que eu não sei se foi vendido aqui desse jeito e os brasileiros, é mais fácil para os brasileiros se acostumarem, né? Por causa do formato. Sim, não sei. Mas assim, não é o melhor arroz do mundo, mas não é ruim. Só que eu mesma não tenho comido muito, mas como eu já não como muito, né? Mas eu como. Minha mãe faz makizushi, faz onigiri, eu como arroz com ovo, arroz com feijão, tal, eu como arroz brasileiro inclusive. Mas igual o Daniel, assim, que ele decidiu que ele não gosta e ele não vai comer. Um dia talvez, quem sabe, mas assim, esse dia não é hoje. Mas fora isso, ele tá comendo tudo que a gente faz ele tá comendo, então um problema a menos, né? Mas o arroz, realmente, eu acho que como eu tinha pensado, ele vai penar pra se adaptar. Mas fora isso, acho que é só. Eu quero compartilhar com vocês a evolução da nossa casinha, do nosso cantinho. Eu não sei se vocês têm interesse. Caso alguém tenha, pode deixar aí nos comentários para dar uma incentivada. Mas o dia a dia daqui, apesar de ser bem corrido, tá sendo muito bom. E vai ficar melhor a hora que eu começar a trabalhar de verdade. Eu tenho esse faniquito, eu não consegui ficar mais de 2 semanas aqui sem pensar em trabalhar, porque já começou a me dar agonia. Não que eu tenha ficado parada essas 2 primeiras semanas, só a primeira semana que eu não fiz nada, depois eu já fui começar a ver como que funcionavam as coisas na loja. Pra quem não sabe, meus pais têm uma loja é um mercado, né? É um mercadinho que é especializado em produtos japoneses aqui na frente de casa. E vários momentos do dia eu fico lá. Inclusive agora já fico sozinha. Apesar de eu não saber tudo, sair correndo perguntar pra eles às vezes alguma coisa, já tô começando a me virar e como consequência, claramente, eu fico mais cansada do que eu deveria, mas é inevitável pra mim. Mas assim, muito feliz, não tenho do que reclamar. Eu tô cansada, só queria conseguir ter energia pra poder trabalhar mais. Mas o dia a dia passa assim numa tranquilidade que é impressionante. Daí agora que eu tô aproveitando, o Daniel foi pra escola, o Daniel tá estudando de manhã, a Mariana de tarde, né?
Então a Mariana acho que não acordou ainda, ou se acordou, o Flávio tá segurando ela lá no fundo pra eu poder gravar. Mas tranquilidade aqui, eu tô no fundo, aí tem um monte de mato aqui, mato, desculpa, várias plantas dos meus pais aqui, os passarinhos cantando, é tão tranquilo. E assim, acho que o mais importante, o meu coração tá em paz. Claro que eu cheguei não faz nem 2 meses ainda, mas eu não sentia, por mais que a minha vida no Japão estivesse, entre aspas, confortável, eu trabalhava de casa, eu tinha uma vida diferente de muitas pessoas lá. Eu não trabalhava em fábrica, trabalhava de casa, né? O Flávio trabalhava só de dia, 6h30, no máximo 7 horas ele estava em casa, não trabalhava de fim de semana. Mas eu não estava em paz como eu estou em paz aqui. Eu não tenho carro. Tudo que eu faço nessa cidade é a pé. Quando eu preciso ir longe, quem leva é a minha irmã, é o meu pai e tal. Tudo a gente faz a pé. Mas assim, eu tô muito feliz aqui. Assim, então, eu sei que tem muita gente que tem um pouco de medo de vir embora, porque foram muitos anos, pra muita gente, foi muitos anos longe e o Brasil mudou muito. Apesar de que as pessoas vêm pra cá visitar às vezes, eu não ficava vindo passear por motivos de dinheiro. É muito caro pra você vir com uma família de 4 passear aqui no Brasil. Mas eu vim com medo também, tá? E o que eu posso dizer, assim, é se profissionalizem, se atualizem. Fiquem de olho não só em notícias ruins, sabe? Para de ver notícias ruins. Vai ver os preços do mercado, vai ver vai ver como que as pessoas estão vivendo, vai planejar. Se você quer vir embora, sim, se planeja, sabe? Mas essa paz que eu tô sentindo no meu coração, dinheiro nenhum paga, bens materiais nenhum pagam. É isso, eu comecei a devagar, então eu vou parar por aqui porque o vídeo já perdeu totalmente o foco. Então eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês estejam por aí me acompanhando nessa nova saga que é Viver no Brasil. Tá sendo muito legal e eu quero compartilhar tudo com vocês. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Vai ser um prazer ter você aqui comigo sempre. E eu vejo vocês na próxima. Um beijo. Tchau!